Bom dia! Então mais um daqueles vídeos para divulgar aí o conteúdo do site geografiaonline.com.br. E hoje vamos falar da segunda aula aí do capítulo 2 do livro A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos. Essa aula está publicada lá no site www.geografiaonline.com.br, certo? E ela trata do que exato? Trata do capítulo 2, o espaço, sistemas de objeto e sistemas de ação. Então, para te dar uma introdução aqui, eu vou ler um trecho que está aí na página 51. Nossa proposta atual de definição da geografia considera que essa disciplina cabe estudar o conjunto indissociável de sistemas de objeto e sistemas de ação que formam o espaço. Não se trata de sistemas de objeto nem de sistemas de ações tomados separadamente. Então, no capítulo 2 fica claro: a proposta de estudo da geografia para o professor Milton Santos é a que estabelece que o espaço geográfico é formado por sistemas de ação e sistemas de objeto. Um pouco mais abaixo, o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá. No começo era a natureza selvagem, formada de objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e depois cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. Através da presença desses objetos técnicos, hidroelétricas, fábricas, fazendas modernas, portos, estradas de rodagem, estradas de ferro, cidades, o espaço é marcado por esses acréscimos que lhe dão um conteúdo extremamente técnico. Então, a proposta do Milton Santos é essa. Numa outra aula aí eu coloquei que a cidade era um objeto técnico, e aí houve um estranhamento geral, mas no livro ele mesmo fala que a cidade é um objeto técnico. Então, já discutimos isso aí, o Mário já colocou por outras vezes aí a questão sobre o espaço geográfico, colocou de maneira correta, inclusive, e está de acordo com a proposta. E é realmente muito interessante quando você começa a ver que esses objetos que são estabelecidos no território, eles produzem uma série de comportamentos que ajudam a formar o próprio espaço. Então, um objeto técnico chamado automóvel. Ninguém é louco de discordar que o automóvel mudou o comportamento das pessoas. O automóvel mudou o comportamento a ponto de que as pessoas priorizam, e não só os governantes, os planejadores, mas as pessoas também priorizam o automóvel ao invés da circulação humana, porque se adaptaram tão bem ao automóvel que ele deixou de ser somente um objeto técnico e virou um objeto social, afetivo, psicológico, né? O brasileiro ama carro, né? O status no Brasil é dado por meio dos carros. Então é óbvio que está claro aí, um objeto técnico, né, inserido no território, no espaço geográfico, ele também muda sistemas de ação. O celular, idem, é só você olhar em qualquer centro urbano para saber o quanto esse objeto técnico simples, chamado celular, mudou o comportamento das pessoas. As pessoas não se falam mais nos trens, as pessoas não têm algo em comum mais, elas estão focadas no celular.
Na rua, se você já percebeu, há vários incidentes e acidentes que estão diretamente relacionados ao uso do celular, ao uso frenético, né? Inclusive na Europa há campanhas recorrentes para as pessoas terem mais atenção no andar. Tem lugares que já foi estabelecido faixa de fluxo de pessoas, né, para andar para um lado ou para o outro, porque as pessoas não prestam atenção ao que está à frente, então elas acabam se esbarrando, tendo choques, acidentes. Então, para que isso não aconteça, as calçadas estão tendo mão única também, né? Uma que só sobe, outra que só desce, porque já se percebe que é muito difícil mudar o comportamento das pessoas quando elas estão no celular. Por quê? Porque esse objeto técnico criou um sistema de ação, as pessoas agem para se adaptar ao celular, as pessoas agem para se adaptar ao carro. Então nesse capítulo ele explica muito bem isso. Então essa aula já está postada no meu site, né, www.geografiaonline.com.br, e ela contém 30 minutos detalhados ali que você vai ver como é essa concepção, essa nova concepção, é nova em 95, né? Mas foi uma concepção revolucionária do professor Milton Santos para você compreender o espaço geográfico moderno, ok? Muito obrigado por assistir o vídeo, não esqueça de dar o like e até o próximo vídeo.